Olá, eu vim hoje falar com você sobre o que é a psicoterapia. Está sendo muito falado, né, que a psicoterapia é importante para ansiedade, para depressão, para pânico, mas de fato, será que você sabe o que é a psicoterapia, como é que ela funciona, quais são as linhas, né? E eu vou falar também quais os motivos que as pessoas costumam procurar a terapia. Então vamos lá. Algumas coisas eu optei em até anotar alguns pontos aqui. Então, de vez em quando eu vou dar uma olhada só para lembrar de uns pontos bem objetivos. Você pode até anotar se quiser, mas o mais importante hoje aqui nesse nosso bate-papo é que vocês possam entender o que acontece no processo da psicoterapia, no processo terapêutico, que ajuda a pessoa a sair daquele estado de sofrimento que ela se encontra, tá ok? Então a primeira coisa que eu quero falar para você é a psicoterapia quer dizer literalmente tratamento da psique ou alma, que é o que vem do grego a palavra psique. Então é tratamento da mente ou alma. O terapeuta, ele vai ajudar no processo da psicoterapia a que a pessoa se conecte às suas sombras, né? O que eu chamo de sombras são aquele lado negativo que a gente prefere não se conectar a eles por medo, por traumas. E aí o terapeuta vai ajudar a pessoa a observar e perceber o que ela sente, por que ela sente. É um grande processo de investigação, de autoobservação, tá? O segundo ponto aqui que eu quero falar para vocês, os principais motivos que levam as pessoas a buscar a terapia. Então vamos lá. Primeiro, quando a pessoa está manifestando insegurança ou baixa estima, pânico, dificuldade nos relacionamentos pessoais e profissionais, pensamentos negativos recorrentes, irritabilidade crônica, desânimo, né, ou tristeza também crônica, um estresse pós-traumático, algo que aconteceu na vida da pessoa, morte de alguém, uma violência, né, que gere uma necessidade de cuidar desse episódio de uma forma mais aprofundada. Preocupação excessiva com o futuro e controles excessivos, afastamento das relações, sensação de fraqueza ou uma sensação de fracasso, a falta de sentido ou propósito na vida. Pessoas que muitas vezes não estão entendendo bem o que elas estão fazendo aqui, para que elas acordam pela manhã. E finalmente a busca pelo autoconhecimento. Esses são os principais motivos que as pessoas buscam a psicoterapia. Eventualmente pode ter alguma outra coisa, tá? Quais são as linhas da psicoterapia? Isso é só para que vocês tenham uma noção de quantas linhas existem hoje. E aí eu vou ler aqui em ordem para vocês, tá? Para ficar bem claro. Quem quiser anotar, à vontade. Behaviorismo, TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, psicanálise freudiana, você tem a psicanálise lacaniana, a psicologia corporal de Reich, a psicologia analítica de Jung, psicologia humanista. A gente entra aí na linha humanista, que você tem Carl Rogers, Gestalt terapia, psicodrama, bioenergética, abordagem centrada na pessoa. Tem a psicologia positiva, a psicologia sistêmica, a psicologia transpessoal e a abordagem transdisciplinar. Então, assim, são várias linhas, né, de psicoterapia. Mas, Renato, como é que eu vou escolher a minha linha da psicologia?
E a dica que eu dou é que importa mais a qualidade da relação que você tem com o seu terapeuta do que propriamente a linha. Porém, se você é uma pessoa que tem determinados valores ou crenças, uma ou outra linha não vai fazer muito sentido. Então a questão é sempre você, quando for buscar uma psicoterapia, fazer 2, 3 entrevistas para você ver aonde você se sente mais confortável. E aí, o que importa hoje aqui, que eu quero passar para vocês, é o seguinte: como é que de fato a psicoterapia vai melhorar a pessoa? O que acontece no processo terapêutico que vai ajudar a pessoa a sair daquele estado de sofrimento e passar a ter uma vida com qualidade? Primeira coisa importante, né, que Jung fala, e eu obviamente corroboro, concordo com Jung, ele diz a seguinte frase que eu vou ler: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, em primeiro lugar, o processo terapêutico é fundamental que a relação entre a pessoa e o terapeuta seja uma relação onde haja um encontro de crescimento, um encontro de apoio, um encontro com qualidade para que o terapeuta consiga despertar na pessoa o que ela tem de melhor. Ao mesmo tempo, poder, eu vou chamar de iluminar as sombras, que quer dizer poder falar para a pessoa dos medos, das raivas, das paralisias que ela tem, para que a pessoa entenda como a sua mente funciona. E outra coisa muito interessante, e que é uma grande realidade, que Jean-Yves Leloup, um terapeuta francês, ele fala, que é o seguinte: ninguém cura ninguém, ninguém se cura sozinho. As pessoas se curam nos encontros. E isso serve não só para o processo da psicoterapia, mas também para as relações pessoais e profissionais. Todo relacionamento serve para a gente crescer, se a gente quiser. Aliás, é somente através dos relacionamentos que nós crescemos, ok? E aí vamos para esses pontos do que acontece na psicoterapia, bem objetivamente. Primeiro, a escuta do terapeuta com atenção, com interesse pela pessoa, vai despertar na pessoa, enquanto ela estiver falando, ela também se conhecer cada vez melhor. Porque nesse momento, quando a pessoa está falando que o terapeuta tem atenção e interesse na pessoa, claro, ela vai se sentir muito importante, ela vai se sentir com uma sensação de estar pertencendo naquele momento, algo muito, muito incrível, porque ela está falando da vida dela. E tem um terapeuta que está ali com uma escuta, com atenção, com uma escuta plena para aquela pessoa. Então, obviamente, ela vai se sentir importante. Esse é o primeiro passo. Isso vai ajudar ela a já ir olhando para o que acontece dentro dela. A qualidade da escuta também vai fazer, a qualidade da escuta do terapeuta também vai fazer com que a própria pessoa se escute, né? E aí tem uma questão importante. Quando a pessoa está falando para o terapeuta e que o terapeuta está escutando com atenção, com plena atenção, na fala da pessoa, ela já vai corrigindo algumas coisas dentro da sua mente. Porque sempre que a gente fala de questões nossas ou algum assunto que nos é importante, a gente já vai corrigindo e ajustando algumas rotas. E aí, o que eu quero dizer com isso? Quando você começa a falar de você,
você começa a se aprofundar. E essa é a palavra-chave dentro do processo da psicoterapia. O aprofundamento é o treino da gente aprender e treinar a olhar para dentro da gente. Porque no nosso dia a dia, pouco a gente faz em relação a olhar para dentro. Nós viemos, a maioria de nós, de cada um de vocês, vieram de famílias disfuncionais. Eu não estou falando que todos, mas a grande maioria. E isto quer dizer que a gente aprendeu a olhar para fora, a gente aprendeu a criticar o outro, a julgar o outro, a uma série de valores morais, mas sempre num tom de crítica e de julgamento. A gente passa pouco tempo da nossa vida olhando para dentro e tentando aprender as situações nos relacionamentos, tá? Esse aprofundamento, ele é algo absolutamente natural e é fundamental que aconteça no processo da psicoterapia. Porque a gente sai de um nível de superficialidade, objetividade, do olhar para fora, dessa crítica, desse julgamento, e eu começo a fazer uma investigação, uma observação do porquê que eu sinto certas coisas, da onde vêm essas coisas que eu sinto, quais são as causas de eu sentir determinadas emoções, sensações, por que tanta insegurança, por que tanto medo, por que raiva, por que inveja, por que eu fico numa posição de vítima muitas vezes, enfim, que é sempre esse olhar aonde eu não assumo responsabilidade, normalmente no dia a dia, normalmente quem não está acostumado a olhar para dentro. O terapeuta também vai ajudar nessa relação com as pessoas, através da relação da pessoa com o terapeuta. O que quer dizer? E aí a psicanálise, Freud traz uma coisa muito, muito importante, que é a relação que a pessoa tem com o terapeuta, provavelmente é a mesma relação que ela tem com as pessoas do dia a dia. O terapeuta vai poder usar isso para ajudar a mostrar para a pessoa como ela se comporta, como a sua mente funciona nos relacionamentos. E além disso, o terapeuta também vai mostrar alguns comportamentos repetitivos que a pessoa tem no seu dia a dia. E isso vai ajudar a pessoa a entender como ela funciona, como a sua mente funciona. Quando a pessoa começa a reconhecer algumas coisas que ela é responsável por estar sentindo, fazendo, se comportando, e veja bem, aqui não tem questão de crítica ou de culpa não, de julgamento, é uma questão de entendimento, é uma questão de compreensão, que é muito diferente da questão de culpa, de ficar julgando e de ficar criticando. Dessa forma, o processo terapêutico vai ajudar, independente da linha, que a pessoa, que você se conheça, que você entenda por que você tem certos comportamentos na sua vida que são repetitivos e que esses comportamentos estão te gerando um alto grau de sofrimento. E aí é o seguinte, aonde começou essa história? Bom, a gente vai partir do princípio que isso começou na nossa infância. Normalmente a psicologia, até a terceira linha da psicologia, eles falam que a questão ou ela é genética, é um padrão que eu já tenho, ou pela educação, o ambiente que eu recebi. São essas duas abordagens, normalmente, que a psicologia traz. Só que, na psicologia mais contemporânea, depois de Jung, e aí que tem, quando aparece James Hillman, Viktor Frankl, Abraham Maslow, eles começam a dizer que existe um terceiro aspecto,
que não é necessariamente o genético e nem só do ambiente, que é algo que eles chamam do invisível. James Hillman chama de daemon. O que quer dizer isso? Algo que vem na nossa própria alma. E esse é um assunto extremamente profundo e novo para a maioria dos psicoterapeutas, porque existem estudos já avançados dizendo que, além da questão da educação, além da questão da genética, tem algo no campo invisível que a gente pode chamar de alma, de consciência, ou como James Hillman chama de daemon, que já nasce conosco. Bom, a proposta hoje aqui era falar um pouquinho sobre o que é psicoterapia, algumas linhas e por que as pessoas buscam a terapia. Eu deixo um convite para você, se você quiser me procurar para que a gente possa seguir nesta conversa. É importante que você pense o quanto que um processo de psicoterapia vai mudar a sua vida. Só quem passa pelo processo psicoterapêutico sabe que a sua vida pode mudar totalmente o rumo dela, porque você passa a se tornar consciente, você passa a se tornar mais dono da sua própria vida. E você começa a entender, esse é um ponto importante só para finalizar, que você não é o centro do universo, não é o centro do mundo. Você vai precisar aprender que você é uma pessoa que está aqui para amadurecer, para crescer, para ter uma qualidade de vida, mas que o teu papel principal é poder servir, é poder ser útil de verdade às pessoas à sua volta. E aí, de quem eu estou falando? Primeiro, estou falando da sua família, estou falando dos amigos, das questões sociais, estou falando do trabalho, estou falando de equipe, e estou falando de clientes, e estou falando de comunidade. Então, eu deixo aqui um convite e abro aqui esse espaço, caso você queira perguntar, se aprofundar nesse assunto. Ok? Até!